Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transcorridos os dias da Páscoa, a Igreja retoma a sua caminhada no tempo comum, celebrando nesse final de semana o 10º domingo. E o Evangelho proposto para nossa reflexão encontra-se em São Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, fica cristalina no Evangelho de hoje a oposição da qual Jesus foi vítima. Por um lado, temos os seus parentes, que o rotulavam como alguém que estava fora de si. Esta foi a primeira oposição. A segunda é proveniente dos mestres da lei, que o rotulavam como alguém possuído por Beelzebu. O Evangelho, ao mesmo tempo, nos apresenta dois diálogos: Jesus e os mestres da lei, e mais no final, Jesus e a multidão. Gostaria, porém, nesta reflexão semanal,
chamar a atenção a um detalhe. Inicia São Marcos. Jesus voltou para casa. O episódio aqui narrado se deu em uma casa. Que casa é esta? De quem era esta casa? O curioso é que Jesus também contou uma parábola. E nesta parábola se fala de uma casa. Mas voltemos à casa onde o episódio sucedeu. Nesta casa nós encontramos uma soma de personagens. Primeiro estava Jesus, depois seus discípulos, depois tanta gente, posteriormente os parentes de Jesus e os mestres da lei. Nesta casa existiam pessoas que estavam dentro e pessoas que caminhavam por fora. Qual era esta casa? Prezados irmãos e irmãs, vejo que aqui se trata de uma imagem da minha e da sua vida, do meu e do seu coração. Esta casa representa isto. E nesta casa nós podemos ser discípulos de Jesus, como podemos ser seus opositores. Nesta casa nós também podemos ser adeptos, como ser contrários. O evangelista Marcos ainda nos diz na conclusão que algumas pessoas estavam fora, querendo falar com Cristo. Por isso, nesta casa, alguns estão dentro, outros estão fora. Na nossa vida, podemos peregrinar junto com Cristo ou correr por fora. É bem verdade que temos um pouco de tudo. Nem precisamos analisar muito o nosso coração. Algumas vezes nos portamos desta maneira, outras vezes diversa. Mas então, qual o segredo? O segredo justamente se encontra na conclusão. Diz aqui que a família de Jesus, sua mãe e seus irmãos estavam à sua procura. Em nossa vida, a procura por Cristo deve ser incansável e interminável. Se talvez no nosso coração, às vezes nos comportamos um pouco como opositores e não como gostaríamos, discípulos, não desanimemos. O importante é estar à procura. Peçamos neste final de semana, celebrando o 10º domingo do tempo comum, que a Virgem Santíssima nos acompanhe e nos ajude. Não nos esqueçamos, o episódio teve início em uma casa, concluiu-se ao redor de uma casa. Esta casa é o teu coração, é o meu coração. Não deixemos, portanto, de buscar a Cristo, que esta seja a marca característica do seu discípulo, aquele que não se cansa de buscar o Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, padroeiro aqui do nosso santuário, que venha sobre você, sobre sua família, sobre suas intenções,
seus projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.